Seja bem-vindo a mais um PavoniCast, diretamente aqui de Winter Garden, Windemir, ou mais carinhosamente, como eu gosto de chamar, nossa querida Orlândia. Obrigado mais uma vez por ter voltado aqui e dar essa contribuição para esse cara, esse corretor de imóveis que pega uma segunda-feira sim, uma segunda-feira não, para o que eu tô fazendo para trazer gente bacana aqui para bater um papo com a gente, para contar a história, para falar de Estados Unidos, para falar por que eu vim para cá, o que eu gosto daqui, o que eu não gosto, aonde eu já me ferrei, aonde eu dei certo, passar um pouquinho de dicas para vocês, falar com a Priscila Trisca. Mas é isso daí, gente. Hoje eu tô com meu amigo aqui, Mussi Tenório. Priscila Trisca, apresente você para os nossos queridos seguidores aqui, para essa câmera aqui, dona Priscila Trisca, essa câmera aqui. Essa aqui? Aqui do meu ladinho. Quem é você? Aonde você mora? O que você faz? Você Por que gostaria Orlando? de saber, Pavone? Pergunta. Quantos anos você tá aqui em Orlando, Trisca? Conta pra gente. Pavones, eu vim pra cá a primeira vez em 94, então eu morei de 94 pra 95 e depois eu vim de novo em 2000. Então, cumulativamente, quase 25 anos. 25 anos. 24 agora, né? Mas essa primeira vez que você veio pra trabalhar, veio pra fazer ou veio só pra turistar? Não, eu tinha 9 anos. Era trabalho escravo. Chega, põe o microfone mais pra perto aí. Eu tinha 9 anos, de 9 aos 10, depois eu vim de novo com 15. Ah, então você Em chegou 2000. adolescente mesmo, chegou pra Cheguei. estudar. Minha família veio, eu não tive opção. A família toda do meu pai mora aqui, a família da minha mãe mora no Brasil. Então, a gente veio em 94 com a família mesmo. Então, Passar um ano eu morava em Castleberry. Eu estudava numa elementary school lá em Castleberry. Nossa, mas tem elementary school em Castleberry? Você acredita? E era excelente. E chamava English State Elementary School. Deve existir ainda lá. Caramba, mas eu descobri Castleberry questão de 2 anos atrás, cara. No 1994. É mesmo? Do lado legal. de Altamont Springs, tanto que a minha família mesmo, meus primos, meus tios moram ainda lá pro lado de Altamont, de Castleberry. Bem legal, inclusive. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, papai já era americano, então? Ou não? O irmão do meu pai. Meu tio mora aqui tem uns 50 ou 60 anos. Meu tio. Nossa, que legal. E aí ele chamou o meu pai. Essa história é bem legal, porque ele chamou meu pai e minha tia. E aí a gente veio em 94 e a gente ficou como turista. Meu pai, se não me engano, entregava pizza, estudava inglês. E fazia mudança com caminhão, as coisas que eu lembro, né? A gente ainda era época de fita, de vídeo que mandava. E aí, quando porque a gente não tinha green card, né? E aí, quando eu vim pra cá morar com a minha tia em 2000, a minha mãe veio também e, assim, vou ver... que eu me lembre, a gente tava na casa da minha tia vendo uma pasta de documento. E nessa pasta de documento, a gente achou em 2000, a gente achou uma carta do consulado brasileiro do Rio de Janeiro pro meu pai, de 22 anos atrás, uma folha só, tava nessa pasta, falando que o green card do meu pai tinha sido aprovado e tava pronto. Ele nem sabia que ele tinha pedido, então? Que meu tio pediu pra ele, né? Olha que legal. Então ele era solteiro quando meu tio pediu. Quando a gente achou essa carta, já tinha eu, meu irmão, minha mãe. E aí, em 2000, a gente mandou um fax pro consulado do Rio de Janeiro e eles responderam, não, porque hoje em dia, se você não pega depois de um tempo, você perde, cancela. Antigamente, não. Então, 22 anos depois, estava lá, preparado pra gente o green card aprovado. E aí, ele foi com um sponsor, uma amiga da minha mãe foi sponsor. E aí passou pra minha mãe, pra mim e pro meu irmão, porque a gente era menor de idade. Então, e aí, dizer, vocês nem estavam sabendo da história, quando chegou aqui já tava... Essa carta que minha mãe achou de 22 anos atrás, 24 anos atrás. Uau! Aí, quer dizer, resolveu o problema de todo mundo, aí vocês falaram, não volto mais. Que lugar do Brasil que você é, Trisca? Eu sou de Guarulhos. Então, nessa época, Guarulhos... peraí, eu sei porque eu conheço, hein? Eu sou de Essa Guarulhos, época, Guarulhos era um lugar legal. Mussi Tenório está há 20 anos nos Estados Unidos. Mudou pra cá com 24 anos, ou seja, tá com 44 anos, ou a minha idade, na verdade, eu vou fazer 45 esse mês. Já é um cidadão americano, foi morar em Boston, morou em New Jersey, morou lá no norte. Quantos anos morou lá?
quantos anos, meu Deus? Uns 10, 12 anos? 12 anos morando lá no norte. Então quer dizer que você usou aquela pá pra tirar neve de carro durante bastante tempo. Ah, demais, demais. Isso é terrível. Já vai contar esse perrengue pra nós. Casado com uma americana sensacional, que ela vem falar comigo em inglês, eu só falo em português com ela, e ela sabe tudo, entendeu? Sabe ela adora, ela é um mal barato. Casado e tem 2 filhos, tem a Brooke e o Bruno. E o Bruno. E aquela cachorra doida? Esquecemos dela. É com B também, a Bel. A Bel. Então tem um Brooke, Bruno e Bel. Brooke, Bruno e Bel. A Bel, pra quem não conhece, a Bel ela é um Labradoodle. O que é? Um labrador com poodle. Desse tamanho, é isso, né? É Golden Doodle. Golden Doodle. Isso. Uma simpatia, mas tem uma energia, meu amigo, de 7 poodle. Entendeu? E aí ele monta no quintal dele lá um negócio pra criançada brincar, a cachorra não deixa. Não deixa, é um inflável. Vou te falar uma coisa. O Mulsi também é empresário. Depois que ele mudou aqui pra Flórida, ele se tornou corretor. Trabalhou na área de serviço durante muito tempo. Depois se tornou corretor. Largou a profissão de serviço. Se engajou na profissão de corretor e hoje é um dos top producers lá da Florida Connection. Ganhou o top producer em 2019. 19. Isso, ganhou o top producer 2019 e é dono da Magic Vacation Homes, que é uma administradora de imóveis que aluga imóveis para temporada. Então, meu amigo, olha aqui. Olha a vida do cara, tudo que ele fez em 20 anos, hein? Nós vamos conhecer um pouquinho ele. Mulsi, meu amigo. Maravilha. Olhando para essa câmera aqui, ó. A cabra bonita, rapaz. Linda. Se apresenta aí pro nosso pessoal, meu irmão. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de tê-lo aqui. O prazer é todo meu estar aqui no Pavonicast, montado um estúdio aqui bacana aqui pra gente. Já participei uma vez desse podcast aqui uma vez falando de administração de casas de férias, mas agora tenho essa honra e a oportunidade aqui de falar um pouquinho de mim, da minha vida, né? De como eu cheguei aqui, por que eu vim. Então, é bem bacana esse espaço. Obrigado. Não, é isso daqui. Esse espaço, ele realmente é aberto pra gente assim como você, gente como eu e gente como quem senta aqui, que realmente migrou e seguiu isso, né, a cartilha da paciência e foi traçando o seu caminho, foi contando a sua história, foi escrevendo a sua história, e a gente abre esse canal para mostrar, Mulsi, que para as pessoas que têm esse sonho, que é possível, que dá para vir, só precisa ralar e respeitar o tempo, que as coisas vão acontecendo. Eu não sei, e começo com essa primeira pergunta. Trocaria todos esses 20 anos de Estados Unidos por ter ficado 20 anos lá no Brasil? Ah, não. Não trocaria, não. Foi e é um aprendizado, né, muito grande, né? E a pessoa só nota isso depois que você vem pra cá, tá aqui, sua mente abriu, né? Você tá com a cabeça aberta, e aí quando você volta é que você vê que você tá mais avançado, né? Você tá sempre mais um passo à frente, digamos assim. Bem, eu saí de uma cidade pequena, né? É uma cidade turística, lá de Maceió, Alagoas. E minha vida sempre foi lá. Eu acho que fui a São Paulo, 2, 3 vezes na minha vida toda. Mas eu viajei para os Estados Unidos. Antes de vir morar aqui, eu viajei 2 vezes. Eu tinha vindo aqui em 95, aquelas excursões de escolas que... Nossa, saiu 400 crianças para vir do... Eu tinha meus 15, 16 anos. Umas 400 crianças num avião saindo lá de Maceió para cá, aquelas agências de turismo fazendo aquelas excursões, CVC né? Mesmo. Isso é legal, hein? E aí aquela vai descobrindo os Estados Unidos, né? Aquela coisa toda é bem bacana. E depois, em 98, eu vim para cá com uns amigos meus, o Gustavo, que é um amigo meu que mora aqui hoje em dia também, e ele vinha com família, e eu era muito chegado na família deles, e ver a família dele, pai, mãe, cachorro, tia, avó, mas eu fui o único que ele chegou, vamos vir com a gente? E eu vim também. A gente foi para Miami, Orlando. Na época eu comprei um monte de anteninhas de celular, que na época os carros, a moda era ter uma anteninha de celular. Eu lembro disso. Para melhorar o sinal, né? Eu comprei um monte, porque a passagem era muito cara de lá para cá. E eu disse, não, vou ter que tirar o dinheiro da passagem. Aí eu comprei um monte dessas coisinhas e voltei.
E na época, só para chegar onde que surgiu o meu desejo de morar aqui. Na época, em 98, eu tinha um primo que fazia faculdade no Texas. E eu tinha um outro amigo também fazendo faculdade lá. E esse meu primo chegou e fez assim, olha, vem pra cá, vem passar uns dias aqui. Eu tava em férias e tal, enfim. Aí eu peguei passagem, fui pro Texas, passei um mês na casa dele. E aí eu me senti, poxa, realmente morando aqui, assim, né? Com aquela sensação, independência. Eu tenho meus, 19 anos. E aí eu disse, cara, eu acho que um dia eu quero morar aqui. Né? E aí ficou aquele desejo. Voltei, foi uma viagem de uns 2 meses, voltei e sempre fiquei maquinando aquilo ali. E cidade pequena lá em Maceió, a gente sempre sabia, foi embora para os Estados Unidos, fulano foi embora para os Estados Unidos. Aí, não sei quem tá... Não é só em Governador Valadares que o pessoal vai embora, Maceió também é. Maceió também. E aí, na época, eu conheci alguns amigos, que um estava morando em Miami, o outro morava no Texas e o outro morava em Boston. E aí, eu conversando com os 3... para saber o que cada um fazia, né? Aí eu liguei pro cara de Miami, ele trabalhava no ramo de construção. Aí ele disse, olha, aqui eu trabalho no ramo de construção, nas horas vagas faço limpeza de piscina, e é assim, assim e tal. Mas beleza. Aí eu conversei com um cara do Texas. Aí ele fazia delivery de comida, também limpava a piscina, era uma coisa assim. E eu falei com o Rafael, que era um cara lá de Boston, e ele falou, olha, aqui eu trabalho em restaurantes e vou pro restaurante todo dia, sou assistente do garçom, o garçom vai lá, tira os pedidos e tal, e eu sou aquele cara, né, que fica ajudando e tal, como não falo inglês. Mas olha, vem pra cá. Se você vier, cara, eu saio da casa onde eu tô, vou pra uma outra casa, alugo um apartamento lá, não sei o que, a gente tenta arrumar emprego e eu senti... O cara te abriu a mão, assim, mesmo. Foi. Te recepcionou, mesmo. Foi. Que legal. Aí eu disse, poxa... Aí eu disse, e o trabalho como é? É assim, trabalho de camisa de botão, gravatinha borboleta no ar-condicionado. Aí tá melhor, né? Pra quem tava no Maceió lá, passando aquele calor de 40 graus, tá bom, né? Tava melhor do que aqueles outros, né? O de Miami, de Texas, né? Limpar a piscina e assim vai embora. E aí eu tava, né? Ficava naquela decisão. Em Maceió, na minha época lá, eu tinha meus 23 anos para 24, me preparando para vir para os Estados Unidos, ainda terminando faculdade, e eu era pagodeiro. Né? Então, eu não... Esqueci de apresentar esse lado, viu? Pagodeiro de mão cheia, rapaz, profissional, viu? Pois é. Aí você falou, bom, e agora? Preciso trabalhar. Daí em 2012, tava começando os brasileiros a comprar a casa aqui. A Bruna Sereno era corretora. E Florida Connection já era Florida Connection. Já tava com Florida Connection. Já. E uma outra amiga minha, Gisele, também era corretora. E quando eu voltei, ela falou, não, você tem que ser corretora, você tem que vender casa. Não sei. Eu lembro que meu pai falou, tipo assim, oi, você estudou, viajou, fez tudo, vai virar corretor. Olha o preconceito de brasileiro, né, falando. Olha o preconceito do brasileiro, corretor. Aquela profissão que o cara não deu certo em nada, vai virar corretor, né? Não é assim aqui nos Estados Unidos, espera aí. E aí eu fiz o curso, incentivada por elas, e entrei na Florida Connection com a Rô. A Rô é mãe da Gabi, e a Gabi estudava, e da Tati, a Gabi estudava comigo no high school, então eu já conheço muitos carnavais. Na verdade, a turma, eu tô louco pra te perguntar isso daí. Era você, a Gabi, o Fernandinho, quem mais que estudava junto? Na Cyber, a Juliana Vidal. A Juliana também, que é a esposa do... De ninguém. Não, a Juliana não. A Ju Scolari. A Ju Scolari. A Ju Scolari é a esposa do Renan. Isso, o Renan... O Renan veio depois, na turma depois. A Ju Scolari, amiga da Gabi. É todo mundo meio que dessa época. Depois do high school, todo mundo se formou, aí todo mundo foi pra faculdade. Aí todo mundo foi trabalhar. Então, no parque, a gente já... Tipo, a Ju Scolari trabalhava no kart com uma blusa fosforescente laranja. No kart lá da Obiti, sabe? Depois você pede pra ela te contar essa história. Tipo, ela empolgada. Consegui um trabalho no kart. E a gente empolgadona, assim. Então, todo mundo começou muito lá de baixo. A Gabi, antes, trabalhava também no Wet n Wild. Se não me engano, ela era salva-vidas também.
Enfim, era todo mundo assim. Aí você vai crescendo e hoje nossos Todo amigos todos mundo. no real estate. Só que diretores, corretores, top producers, diretores de empresa. Então, isso aí é uma coisa que ninguém tira. Postei até uma frase do Bill Gates que falou: nunca subestime uma boa amizade. E é literalmente isso. A gente sabe da história das pessoas, ninguém passa. E aí isso Na comprova que os Estados Unidos, ele realmente é aquilo que você falou. Se você tem um sonho, se você se dedica, se você é correto, se você faz, uma hora a coisa acontece. Uma hora a e aí coisa você acontece. vê toda essa turma de amigos que vocês estudaram junto hoje. Um é Paulo vice-presidente. Dias, que é lá do Banco do Brasil, da conta de pessoa jurídica. Ah, sim. eu Ele era lembro. salva-vidas também. Olha É só. todo mundo meio que conectado, é tipo uma gangue. Todo mundo. A gente tem todo mundo um pouquinho em cada lugar. É a sociedade secreta dos trabalhadores ali. tipo Se isso. cuidem. Ah, meu Deus, eu que cheguei depois, vou te falar, viu? Não, a gente inclui, a gente gosta. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Poxa, E aí mas- foi isso. Daí aí eu voltei, você virei foi. corretora, entrei na Florida Connection no primeiro ano. Aí eu era uma esponja. Eu sentava lá, era o Márcio Silva, a Bruna, a Jo, a Márcia Braga, todo mundo. Os descendentes da Florida Connection. O Newton. Quem mais? Todos os brokers hoje saíram de lá, né? Da Rô. A Rosana, acho que ela falou aqui, quando ela veio, ela falou, acho que tem 8 imobiliárias que atendem brasileiros que foram cria da Rosana. Tudo cria da Florida Connection. Que barato isso. E né? eu comecei e tem depois. espaço, né? Tem super. espaço. E a Rô é super amiga de todo mundo. É. E aí eu ficava lá, aprendendo com todo mundo desde o primeiro ano, mas aí eu já comecei a vender desde o primeiro ano. No meu primeiro apartamento que eu vendi foi 69 mil, alguma coisa assim, dólares. brasileiro. Pra brasileiro. E eu lembro que eu escutava tanta história, eu falei isso lá um dia, eu escutava as histórias de todo mundo, do Tony, do Sam, eu escutava, posso ir no seu closing? Posso ir não sei o quê? O Sam, pra quem não conhece, o Sam, a gente fala que ele é um das relíquias que a gente tem na Florida Connection. Patrimônio tombado. Patrimônio tombado, porque acho que ele vendeu a primeira casa pro Walt Disney aqui. Foi. 15 anos de profissão, 16, Sam. Meu Deus. Tinha o Wilson também, que era o broker junto com a Rô. Era o broker ao invés da Rô, na verdade, da Florida Connection, que é lá do The Grove. Eu não sei se ele tá no The Grove ainda. Ah, eu conheci ele depois, esse Conheceu? cara. Eu conheci ele depois, é verdade. A Rô me falou dele. Tinha Esse- a Rosânia. Enfim, todo mundo tava lá. E aí, eu paguei esse loan no primeiro ano. Falei, Já faturou Pá, o pá, pá, suficiente. pá, pá. Olha só. Um ano eu paguei, porque eu falava, eu não quero ficar tendo essa dívida, eu não quero ficar tendo essa dívida. Aí no segundo ano eu comprei a primeira casa, depois troquei carro, aí você vai Aí você vai gastando dinheiro. trabalhando. Aí Aí no como é que segundo ano, Como é que depois você eu... foi cair no Então. entretenimento, no show business? Me Foi. conta. Daí eu virei broker, né? Daí quando eu virei broker, abre imobiliária, não abre? Abre, não abre. Eu gosto de trabalhar com as pessoas, eu gosto de ser livre, né? É. Sabia que quando a Rosana me entrevistou a primeira vez, ela falou assim, mas você é broker, por que você não monta seu imobiliário? Eu falei, Rosana, eu quero ter tempo de atender os clientes, de conversar com as pessoas, não resolver os problemas da imobiliária. Isso eu deixo pra você. É isso. Aí, eu tenho uns amigos que são atores a vida toda. E eu tinha um amigo que é produtor, um amigo que é produtor. E eu vou pro Brasil, eu sempre gosto de assistir peça de teatro, e gostava de assistir, ninguém ia comigo e não gostava, mas eu gostava, eu ia. E aí eu falei, caramba, Orlando não tem teatro. E as pessoas falavam, nossa, mas não, porque a Orlando não tem cultura, aqui os brasileiros não têm cultura. Não sei. E quer falar pra mim uma coisa que não pode, quer me desafiar, é falar que não dá. Não, pelo amor de Deus, eu sei muito bem o que é isso. Nossa Senhora. Falou pra mim que não dá, aí você Aí você dá um gatilho. cutucou a fera ali. Fala, então, já que você tá falando... Não, Orlando não tem cultura, brasileiro não tem cultura. Eu falei, não, mas todo mundo é muita gente, né? Todo mundo é muita pelo gente. amor de Deus. E isso nós já estamos no ano de quando, isso daí? 2014. 2014, tá. Daí eu Aí falei... eu já tava aqui, é verdade. Tava? Já, eu mudei em 2012. Então. Mas aí você já começou como Biz Entertainment? Sim, aí esse meu amigo é um produtor de teatro, tinha peça com 2 atores que tava rodando no Brasil. E um deles é muito meu amigo, já tem 20 anos, que é o Wagner. Daí eu falei,
cara, por que eu não trago essa peça pra cá e ofereço? Porque os clientes compravam casa, depois de 2 anos, aí comprava uma casa pra morar e falava, agora eu cheguei aqui, o que eu vou fazer? Aí você começa a apresentar os negócios que eles podem fazer. Eu falei, vou apresentar um negócio para um cliente meu. Ele vai fazer uma produtora que vai trazer peça de teatro do Brasil pra cá. Aí fiz toda a ideia, não sei o quê, e fui falando pras pessoas. Só que aí era tipo maio, assim. Maio, aí eu comecei a vender mais casa do que eu tinha planejado. Falei, cara, planejado não, que eu não planejo muito, né? Mas falei... Mas vendeu muito mais casa do que você queria. Né? Pronto, foi embora. Nossa, vendi. Nossa, vendi mais. Aí, eu falei, por que eu não faço isso? Em vez de apresentar para algum cliente. E fui lá no Danilo, no contador. Falei, Danilo, eu tenho essa ideia, tal. Ele falou, nossa, vai dar muito certo. Eu vou abrir isso, mas não abre ainda, porque é pública a empresa, não abre ainda. Quando você tiver com tudo certo, vem aqui que eu vou abrir sua empresa. Aí uma amiga minha, falei com ela, preciso de um logo. Ela fez o logo pra mim. Aí o produtor topou. Ó, o André Maia tá falando assim, qual o nome do amigo que é produtor? Léo Fux. O Léo Fux. Aí o Léo tinha a peça do Wagner Santisteban e do Kleber Toledo. O Kleber não era meu amigo. Eu só conheci o Wagner e o Léo. Aí eu falei, Léo, quer trazer essa peça pra cá? Não, quero. O Wagner, não, super top. Aí eu falei, putz, e agora? Agora eu preciso do Kleber, mas ele não é meu amigo. E agora, como que faz? Porque eu sou eu preciso pagar os custos disso. O custo é alto, não sei o quê. Aí eu peguei e o Kleber, por um acaso, nunca é acaso, né? Destino, nunca é coincidência. Ele estava fazendo um trabalho em julho em Orlando. Que era exatamente o mês que o Wagner podia e que o Léo podia. Quer dizer, juntou tudo, conspirou a favor. Conspirou a favor. Só que ele tinha contrato com uma pessoa aqui de Orlando. E que essa pessoa que ia trazer ele, os custos do Kleber era todos dessa pessoa, tudo. E eu falei, putz. Aí eu liguei pra uma amiga minha em comum com essa pessoa. E falei... Não vamos falar nome, porque a gente não quer processo. Vou até te contar. Aí eu falei assim, liguei pra minha amiga. Falei, olha, eu quero trazer a peça, não sei o que, mas... Ela tá com o Kleber, com exclusividade. E eu tenho esse projeto. Ela falou, esquece. Ela não vai liberar ele. Ela é muito certinha com os contratos. É do jeito dela. Não vai, esquece. Aí, mais uma vez, esquece não, né? Esquece, logo pra você. Aí peguei e falei... Fui lá, bati na porta dessa pessoa. E falei, olha, fulana, eu tenho... Ela vai me dar nome, vai me dar processo. Não vou. Eu falei assim, você vai gostar. Eu falei, eu tenho essa ideia, eu tenho esse projeto. Tá tudo. Isso era maio. A peça, o que tinha disponibilidade no teatro era julho. Então, de maio a julho, eu tinha que abrir a empresa, fazer o logo, fazer todas as partes burocráticas e ainda vender o ingresso e ainda fazer a peça. Aí eu falei assim, eu tenho isso e eu preciso do Kleber, mas você tem exclusividade com ele. E esse projeto, e eu acredito na cultura, porque realmente eu abri a BIS, porque eu acredito que a base de uma sociedade é educação, saúde e cultura. E é a base de qualquer sociedade, comunidade. E a gente não tinha isso. Tava faltando meio que uma perna. E eu falei, não essa parte que brasileiro não tem cultura, eu não acredito. Então, eu quero desenvolver isso. Então, realmente tem um propósito. Quando você fala se a BIS me dá dinheiro ou não dá... A BIS, ela começou com um propósito maior que o financeiro, que é desenvolver a cultura de uma sociedade, que eu acredito, né? Como eu cresci aqui é home pra mim, aqui é casa. Se você falar pra mim, de todos os países que você já foi, onde você moraria, eu tive a oportunidade de trabalhar na China, depois da faculdade, eles conseguiriam um emprego pra gente onde a gente quisesse nesses países. E eu podia morar e trabalhar lá pela faculdade. E eu falei, não, Orlando é home. Porque apesar de ter conhecido muitos lugares do mundo, pouco ainda do que o mundo é, né? Mas aqui a gente tem uma ponte aérea para qualquer lugar do mundo muito fácil, um clima muito bom. A gente tá... A comodidade do americano não tem em país nenhum, não tem. Na China... A segurança, esse jeito, esse American way de viver é sensacional. Na Europa é tudo muito demorado, você não paga conta, né? Aqui a gente tem uma coisa que você compra, você devolve, você resolve. A praticidade que a gente tem não tem em lugar nenhum do mundo. Então, eu quis voltar e eu quis ficar em Orlando por opção mesmo. Então, quando eu falo, compre casa aqui, invista aqui e construa
uma história aqui não é é com propriedade mesmo, porque eu já fui pra muitos lugares. Enfim, daí eu fui pra essa pessoa e essa pessoa falou assim: eu não acredito, que projeto maravilhoso, eu adorei essa ideia. E a gente, né, depois voltou, ela pegou outro emprego. Em Manhattan é uma loucura, né? Você trabalhar lá em Manhattan, por mais que o meu caminho de pegar o ônibus, sair do metrô, andar até chegar no restaurante, é o mesmo caminho, mas todo dia você vê coisa diferente. Né? Eu passava pela Times Square todos os dias. Na verdade, eu até evitava, pegava a rua de trás, para não ter que passar aquilo ali todo dia, sabe? Porque sempre tem alguma novidade ali, né? Ou bom ou ruim, né? Sempre. Então, assim, foi muito bom. Mas chegou uma hora que cansava. Eu estava cansado da vida do restaurante, porque eu saía de casa cedo e voltava para casa 2 horas da manhã. Não, e é o que você falou, né? É um serviço que cansa, ele remunera bem. Eu tenho outros amigos também, por exemplo, o Cris, que trabalhou muito tempo no fogo de chão. E isso que você falou dos pés, né? Ele vinha, às vezes, na minha casa, num domingo ali, quando ele tinha folga, ele falou, eu não consigo andar. Meus pés machucam mesmo, uma coisa judia. Ele ficou também 10 anos trabalhando lá. E não é fácil, ganha bem e tal, mas acaba com a vida, né? Não é fácil. Pra você ter uma ideia, na época que eu e minhas costas, eu acho que tem um problema de coluna até hoje, eu comprei um colchão. Eu era só um baço boy, mas eu fiz um investimento tão grande que eu paguei $3.000 no colchão. Uau, você comprou o colchão das galáxias aí, o negócio, hein? Foi, porque as minhas costas eram muito... tinha época que eu deitava no chão e não conseguia nem me levantar mais. Era muito tempo em pé, cara. Muito tempo em pé. Aí, judia. Enfim, aí chegou a hora, aí tivemos a minha primeira filha, Brooke, e chegou uma hora que eu tava todo dia das mães, trabalhava. Dia dos pais, trabalhava. Natal, trabalhava. E era sempre trabalhando, né? E na minha vida, nesses 12 anos de restaurante, eu sempre tinha uma coisa na minha cabeça. O que é que eu preciso fazer para sair desse ramo? Né? Sempre, todos os dias, martelando na minha cabeça. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? No Brasil, eu sempre gostei de imóveis. E aí, eu até nessas épocas aí, eu tinha comprado um imóvel na planta, lá em Maceió. Ele ficou pronto, eu vendi. Aí comprei mais 2 na planta. Ficou pronto, eu vendi. Começou a investir lá no Brasil. Isso. Como todo bom imigrante, né? Vou comprar um apartamento na terrinha, quando eu vou guardar o dinheiro e mudo de volta pra cá. Exatamente. E foi o que eu fiz. Na época, eu mandei uns $50 mil. Não, $50 mil na época. E na época dava pra comprar um apartamento de um estúdio lá. E aí eu gostava dessa parte. E aqui nos Estados Unidos, eu me mudei tanto. Eu me mudei umas 8 vezes, eu acho. E a forma de olhar os imóveis era no Craigslist. Era um website, era no Craigslist que eu mostrava. E assim, toda vez que depois que eu me mudava, eu ainda voltava no Craigslist para ficar olhando as opções que eu tinha perdido. Então eu gostava muito desse negócio. Mesmo, E aí a minha esposa, vamos tirar a licença aqui em Nova Jersey, né? Eu comecei a estudar, aí depois me desanimei. Aí eu vinha para Orlando. Tirar a licença de Realtor. De Realtor, lá em Nova Jersey. Lá em Nova Jersey, tá. Que para entrar ia ser muito difícil, porque não tem esse nicho de brasileiro. Eu tinha que entrar no nicho americano e era muito difícil. E aí, nas minhas vindas para Orlando, para visitar dois amigos que moram aqui, que é o Felipe e o Rodrigo, aí eu começava a comparar. Nossa, poxa, eu até hoje, morando lá no norte, eu não tinha uma máquina de lavar e secar roupa dentro do apartamento, porque lá é tudo antigo, é tudo muito caro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a morar em Manhattan mesmo? Só trabalhar. Ah, só trabalhar. É impossível. É muito mais caro muito morar mais em Manhattan caro, do que New Jersey. É do dobro do preço. Era o dobro do preço. Aí você ia pro lado lá de New Jersey. Isso. Tá. Que era, eu tinha que atravessar o Lincoln Tunnel de ônibus. Isso. Se eu fosse de carro, dava uns 30 minutos. Isso. E se eu fosse dava uns 40 minutos de transporte público. Tranquilo, numa boa. Não, tranquilo. E aí, nos meus finalmente, nos últimos anos que eu estava trabalhando lá, eu era um garçom que eu encerrava o meu shift à noite. Então, eu terminava às 2 horas da manhã e já não tinha mais transporte público voltando para Nova Jersey. Então, eu ia de carro. Aí, eu ia de carro, eu passava o Lincoln Tunnel, $17. Mas estacionamento lá é um absurdo, o pedágio é um absurdo, exato. E só o pedágio de passar pelo túnel era $17. Isso já tem 10 anos. Isso.
E o estacionamento, porque tinha um convênio com um restaurante próximo, eu ainda pagava $35. Barato pra... Na noite, né? De graça, hoje. Tanto é que quando eu me mudei pra Orlando, e o mesmo restaurante, que era o Capital Grill, eu trabalhei nele aqui durante um ano ainda. E cheguei lá, o estacionamento que tinha convênio era $32 pelo mês todo. A diferença, né? Nossa. E ainda tinha garçom que não queria pagar, cara. Ficava pegando as cortesias dos gerentes pra não pagar. Não, eu falava, gente, $32 por mês? Nossa. Eu pagava por dia. Eu pagava por dia. Então, quer dizer, vocês saíram de lá, de Nova York, e decidiram mudar pra Flórida. Isso. Aí veio você e esposa, bora pra Flórida. É um sonho do americano aposentar na Flórida, mas eu sei que muito americano vê a Flórida e fala, bicho, eu ainda tô onde o dinheiro tá é aqui em cima. Sim. Tem um certo preconceito, tinha nessa época, acho que mais até do que tem hoje. Sim. Como é que foi isso com a esposa? Ela aceitou numa boa ou não? Qual era a visão americana dela da Flórida? Jamais, né? Pensar em morar na Flórida para eles, jamais. Todas as pessoas que eu trabalhava, que eu conversava lá em Nova York, que eu diria que queria vir para cá, para Orlando, o que você vai fazer lá? Não tem dinheiro, né? O tempo é uma loucura e tal, enfim. Todo mundo botava... Se eu fosse escutar o que eles falavam, eu nunca tinha me mudado. Mas eu vinha para cá, eu vinha como os meus amigos moravam, né? A qualidade de vida que eles tinham, dos preços das casas aqui. Você falou, né? Só de poder ter uma lavanderia dentro de casa, né? Pelo mesmo preço que você pagava lá. E na época eu já estava com a minha filha, a gente começando a olhar a casa, aí a gente olhava os preços das casas que eram lá em Nova Jersey para comprar e o que se comprava aqui. E aí eu disse, poxa, vamos fazer o seguinte, em vez de eu tirar a licença aqui, e se eu tirar a licença lá em Nova York? Lá em Orlando, né? Aqui em Orlando. E aí eu comecei a estudar, paguei o curso, fiz o curso online, não foi presencial, passei no curso, conheci o Márcio Silva, que era um corretor lá da Florida Connection. Sim, o Márcio. E ele me apresentou lá para a Rosana, e eu fiz a entrevista lá. Ele, não, maravilha. Aí isso foi em setembro de 2014, coloquei minha licença lá na Florida Connection, mas ainda não tinha me mudado para cá. E aí, quando foi em 6 de janeiro, uns 3 meses depois, eu vim. Aí o apartamento que eu morava em Nova Jersey, em setembro tinha acabado o contrato de aluguel. Eu entreguei tudo, fui morar com meu sogro e minha sogra. Aí morei no basement, que é no quartinho lá embaixo, né? Morei no basement por uns 4 meses. Foi bom, juntamos um dinheirinho. E aí eu conversei com minha esposa, eu disse, eu quero ir lá porque eu quero ser corretor de imóveis, eu quero mudar de vida, eu não quero ficar mais nesse ramo de restaurante. E aí ela abraçou a causa, né? Então vamos. Aí alugamos uma casa aqui em Windermere. Porra, bicho, e veio pra Windermere logo, hein? Que maravilha, hein? Porque muito embora o meu amigo morava lá no Metro Oeste, no The Palms Club, e eu já estava encantado com aquilo ali. É bonito, é bonito. E ainda mais isso, nós estamos falando o quê? 2012? Foi 2014 para 2015. 2014, 2015, tava bonito demais. Tava tudo, tinha acabado de sair da crise, tava tudo organizadinho, bonitinho. Sim. Crescimento, e emprego a pleno vapor. Você comprava um apartamento lá de um quarto com $40 mil. Lá em Metro Oeste, no The Palms ali. Eu lembro. E aí eu sei que... Saudade dessa época. Saudade. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje. Eu saí de Nova Jersey, morando em um apartamento de 2 quartos, isso na época, 8 anos atrás. 2 quartos, esse já tinha lavanderia dentro. E pagava $2.200 de aluguel. Aí eu vim para Orlando, para Windermere, numa casa de 3 quartos, com garagem e quintal, pagando $1.650 de aluguel. Uau! E sem neve. E sem neve. E aí, essa foi minha vinda, né, para Orlando. Você falou de neve agora, eu falei da bicicleta que eu comprei usada, né? Que eu ia trabalhar de bicicleta lá. E teve uma vez, cara, que eu tava voltando do restaurante tarde, 11 horas da noite. E lá em Boston é muito desses prédios de 3, 4 andares, né, nas ruazinhas. E não é que eu só vi uns negócios assim no chão. Era ovo. Então tinha gente jogando ovo em mim, cara. Por causa do horário? Não, jogando ovo, acho que é porque lá tem muito estudante em Boston. Quer dizer, bagunça mesmo. Muita bagunçar, cara. Aí jogando ovo, cara. Sabe outra coisa que você vê bastante em Boston?
bicicletas, só o pedaço, amarrado assim na corrente, num cadeado, e aconteceu comigo. Saí do trabalho, quando eu vi, cadê os pneus da bicicleta? Só ficou o quadro lá, roubaram os dois pneus da bicicleta. E você vai andando nas ruas, tem na calçada, tem sempre uns ferros assim que você pode parar uma bicicleta e você passar uma corrente. Nossa, é cheio de bicicleta, parece um cemitério assim. Ou levaram o guidão, ou levaram... Nossa, tem muito. Tem muito. O pessoal rouba mesmo ali, não tem jeito, né? Mas... Que loucura. O restaurante me ensinou muita coisa. Agora, me fala, a Caitlin, quando ela chegou, falou, tá bom, você conseguiu convencer ela de mudar pra Flórida. Aí alugaram uma casa, ela veio pra cá, ela trabalhava lá. Ela conseguiu o trabalho aqui dentro da área dela, foi fácil? Na verdade, ela pediu pra trabalhar remotamente. E foi concedido que legal, lá naquela época. Que joia. Durou uns 2 anos. Ela trabalhava pra uma empresa... Esqueci o nome agora, mas antes dessa ela trabalhava para a American Express, na parte de revista, né, de publicidade, e para essa outra também. E aí ela trabalhou remotamente e foi o que me ajudou, porque ela tinha um salário dela, né, vindo de lá, e era o meu primeiro ano de corretor, e eu tinha o trabalho do restaurante ainda. Você ainda saiu do Capital Grille de lá, veio pro Capital Grille daqui. Isso, saí de Nova York, pedi uma transferência de Orlando, ali na iDrive, trabalhei ali, então quando eu já cheguei com trabalho, né? Então eu ia trabalhar... num dos restaurantes mais sofisticados da época daqui, da nossa região. E você não sente a diferença do valor dos tips, porque os valores eram o mesmo. Se era $50 o steak lá em Nova York, era $50 aqui também. Lá é um restaurante que você deixa $300 na mesa com muita facilidade. Sim, um casal. O casal vai dar 300. Isso. E aí, se ganhava um bom dinheiro também, sendo que não era o que eu queria mais, né? Eu já estava desanimado. Lá no restaurante de Nova York, eu era muito aplicado, ganhava prêmios, se eles chegavam, eles dão muito, assim, por exemplo, ok, nós estamos tendo uma promoção agora do vinho tal, quem vender mais vai ganhar não sei quanto. Aí, eu sempre ganhava essas coisas, eu sempre ganhava, sabe? Sempre. E aí... Mas me conta uma coisa, agora a pergunta que não quer calar. Sim. Ganhava bem. Quanto que um garçom top de linha, igual você foi, no Capital Grille, trabalhando almoço e janta, faz na semana? Na semana, entre $1.500 a $2.000. Então, quer dizer que você dá para fazer 6 pau a 8 pau por mês trabalhando num restaurante desse top de linha? Dá. E se a pessoa se aplicar, porque a máfia tem em todo canto. Se você for um dos chegados do gerente, vai ter a melhor sessão, as melhores mesas e tal, você faz $100 mil no ano brincando, aqui mesmo em Orlando. Lá em Nova York eu fazia. Entendi. Dá pra fazer mais dinheiro. Dá pra fazer. Lá em Nova York, nas sextas e sábados que eu encerrava, era sempre certo ganhar $500 na sexta-feira e $500 no sábado. Aí, na outra semana, 300, 350. Aí vai variando, entendeu? Teve uma noite que eu ganhei $1.000 de tip do Angojeta. Uau, que maravilha, hein? Uma noite só. Uma mesa. Era um cara que sempre sentava comigo. E aí, ele chegou uma mesa de 8 amigos empresários lá em Nova York. Aí a mesa pedi um vinho, um Screaming Eagle. $2.000. Isso eu não conheço, não. Pediu. Pediu quando colocou... Tem uma taça de vinho aqui, né? Tem. Quando colocou aquele... Tá bom. $2.000 a garrafa. Chamei o garçom, chamei o gerente. Eu digo, olha... Resolve o B.O. lá. Aí acabou que ele depois pediu um Opus One, que é top, né? Sim. Aí tomou... Eu sei que a conta deu $5.000. Ele me deu $1.000 de gorjeta. Eles chegaram às 6 horas. Quando deu 8 horas, já estava saindo. Eu com $1.000 no bolso. Foi o dia que eu mais ganhei dinheiro. Olha só. Aí a host, né, que senta... Moci, você ainda quer mais mesa? Vou pra casa, menino. Vou pra casa 8h30 da noite hoje. Eu vou fechar o bar que eu tô indo embora. Tá bom demais. Olha só. Foi o dia que eu mais ganhei gorjeta. Mas quanto tempo trabalhando, então, como garçom? 12 anos. 12 anos pra chegar nesse nível de fazer aí 6, 8 mil dólares por mês. Isso. Caramba. E aí você... Bom, 8 não. 8 anos foi quando você parou de trabalhar. Mas você conseguiu trabalhar o quê? Uns 2, 3 anos ganhando essa grana por mês? Sim.
Então demorou uns 5 anos até se engajar na carreira. Sim. Pra poder trabalhar e ganhar bem. De garçom. Isso. Uns 5 anos. Depois que eu tava lá em Nova York... Tá vendo, pessoal? Nada acontece do dia pra noite. Começou, foi, aprendeu, chegou, se dedicou, se inspirou, foi o melhor. Entrava promoção, ia lá, fazia. Ia trabalhar com gripe, ia trabalhar resfriado. Aposto, ele não falou, mas eu duvido que ele ficava coçando o saco em casa. Eu vou assistir jogo do Maceió versus o Bahia. Duvido, né? Não dá. Sabe outra coisa que aí depois o pessoal vira e fala, tá... Deu sorte, né, você? Deu sorte, né? Já sofri muito aqui, cara. Já sofri. Ó, uma coisa que eu aprendi, viu, Pavone? O que é? Segurar 8 taças de vinho numa mão só. Duvido. Porque quando eu ia pra atender uma mesa, eu tinha que estar preparado. Na verdade, quando eu fazia as mesas, né? Quando um cliente vai embora... Vai quebrar minhas taças aí. Aqui a firma é rica. Olha, rapaz, tem seguro não. Ó, 7 taças. 8. E ainda põe a 8ª taça 8. Aí. E aí eu tinha que saber fazer isso. Porque na outra mão aqui eu tinha que ter, quando eu trabalhava montando as mesas, eu tinha que ter os pratos, os talheres e os guardanapos na outra. Quando a mesa saía, e embaixo do braço ainda ia a toalha de mesa. Aí eu boto a toalha de mesa aqui, os 4 talheres com os pratinhos. Quando a mesa sai, aí tem um cara vai lá que limpa, aí lá chega eu. Aí bota os pratinhos, bota a toalha, mesa, botou os copos e avisa pro rosto lá na frente. Mesa 48 tá pronta. Tem que ser rápido, tem que ser tudo assim rápido. Então você aprende isso. Caramba, bicho. Coisa que é só com a experiência mesmo, não tem jeito, né? Exato. E pior que eu vou falar com o pessoal, ele chegou aqui, Pavone, bota 8 taças aqui na mesa que eu vou te mostrar um negócio. Aí, mas o que é isso daí? Eu consigo colocar na mão 8 taças. Falei, tu tá de sacanagem. Tá vendo? Mas você sabe que é uma profissão muito bacana. É uma profissão que me ensinou muito. Eu chamo de profissão porque o garçom é uma profissão. E... Você tem estratégia, você lidar, tipo, se eu tinha uma sessão com 4, 5 mesas, você lidar com 5 famílias diferentes, 5 pessoas, então cada mesa é uma situação diferente, você vai aprendi muito inglês com isso, né, de estar falando era restaurante americano, só dava americano, e você montar estratégias na sua cabeça. Então, assim, se você chega, por exemplo, você chega na cozinha... E o restaurante é uma coisa muito rápida, né? A gente chama de fast pace. E aí você diz, poxa, eu tenho um vinho naquela mesa, eu tenho não sei o quê, eu tenho que botar a ordem, não sei o quê, eu tenho que levar aquilo ali, não sei o quê. E você sai montando, pra fazer, você volta no salão e... Pra fazer o mais rápido possível, da menor maneira possível, que consiga atender todo mundo rápido. Isso. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente hoje aqui. Muito obrigado por ter tido essa paciência de vir aqui aguentar a gente falando esse monte de mentira aqui. Até parece mentira, né, Muzi? Parece. Mas obrigado. E volta domingo aqui no nosso canal. Agradecer a todos os patrocinadores que ajudam a gente a custear essa bagunça. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até domingo no canal do YouTube.